Tudo bem, fiel? É o seguinte, meu nome é Thiago Oliveira, sou gerente de comunicação aqui do Corinthians. Hoje, infelizmente, nosso presidente não pode apresentar o Papo Reto. Ele está lá no Paraguai, tratando de interesses do nosso clube, lá na reunião da Comebol. Por isso, eu vou apresentar o programa no lugar dele. E o nosso convidado hoje é Matias Romano Ávila, o nosso diretor financeiro, que vai esclarecer várias das dúvidas que vocês encaminharam pra gente via Twitter. Matias, uma das questões que as pessoas têm feito muito pra gente é em relação ao que aconteceu com o dinheiro da venda dos jogadores, né? Se o Corinthians pegou um adiantamento ou não com a Globo e o que havia sido feito com 60 milhões da venda de jogadores. Você pode esclarecer para o nosso torcedor o que acontece, como é que isso funciona, por gentileza? Bom, corintiano, 40 milhões de corintianos, 6 mil sócios do Corinthians. O Corinthians não tomou nenhum tostão adiantado com a Globo. Essa é a realidade. Isso aconteceu pelo seguinte, o jornalista me ligou perguntando se o Corinthians tinha adiantado algum dinheiro com a Globo. Eu disse que não, e ele não acreditou e colocou na imprensa. O que o Corinthians fez foi renegociar a taxa de juros de um contrato com instituições financeiras para equalizar a receita e despesa que o Corinthians tem com as instituições. Este contrato foi renegociado com taxas de juros porque a inflação caiu. E nós demos, como demos anteriormente, no contrato anterior, o contrato do uso da televisão, dos jogos do Corinthians, como garantia. Isso foi interpretado pelo jornalista como se o Corinthians estivesse tomando o adiantamento da Globo. Isto não aconteceu. Engraçado que a gente conta para o jornalista e ele não acredita. O que eu disse a ele foi o seguinte: o Corinthians melhorou o seu contrato com a Globo porque foi o primeiro clube a firmar contrato com a Globo para as transmissões de 2019. Isso melhorou a arrecadação mensal a partir deste mês. Ele interpretou como se nós estivéssemos fazendo um adiantamento com a Globo. Essa é uma das partes da questão de nosso torcedor aqui que fez a pergunta. A segunda é o seguinte: os 60 milhões que entraram, na verdade, para o balanço até o mês de junho, que já está publicado, nós somente computamos a venda do Jô e do Maicon. A venda do Rodriguinho e do Balbuena foram computados nos meses seguintes. E o nosso déficit caiu de 38 para 14 até o mês de junho, conforme já publicado. A situação financeira do Corinthians para os meses de julho, agosto e setembro está perfeitamente equilibrada. Nós não temos nenhum salário atrasado e nenhum funcionário do clube sem receber salário. Essa é a realidade. Matias, parte dos torcedores também perguntaram sobre se existe algum plano, algum projeto para que a Fazendinha gere renda nos próximos anos. Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, a Fazendinha foi totalmente reformulada com o mutirão que foram feitos pelos torcedores, pela torcida do Corinthians, pelos associados. Ela foi totalmente pintada, os seus vestiários recuperados, e hoje nós temos a CND de quitação, tudo certo da Fazendinha. A Fazendinha está pronta para receber jogos. Acontece que os jogos do profissional, que gera renda, receita, o Corinthians nunca tem menos de 30 mil torcedores. Não daria para colocar na Fazendinha, que tem 12 mil torcedores. O que nós estamos trabalhando é a motivação para trazer mais pessoas para os jogos do Sub-20 e para os jogos do feminino, que muito nos honra e muito nos orgulha. É claro que ter uma arrecadação para esses jogos é um dos desejos do Corinthians, para transformar de novo o Alfredo Schuring num estádio onde o corintiano possa vir com muita alegria. E existem outras ideias, por exemplo, foram ventiladas algumas coisas na internet em relação à casa de show, outras opções de ocupação da Fazendinha, além dos jogos do Sub-20, do feminino. Existe algum plano da diretoria no sentido de utilizar esse espaço da Fazendinha para um outro fim que possa gerar receita? A Fazendinha faz parte do clube, né?
E nós utilizamos as áreas do clube para eventos, por exemplo, a festa junina, todos os eventos que tem na piscina, na academia, os restaurantes, o próprio ginásio de basquete, onde tem jogos de salão de basquete e de todas as categorias de base também. O uso da fazendinha para shows, isso é uma questão que o marketing pode responder muito melhor do que eu, né? Mas eu acredito que nós temos a arena, onde nós estamos otimizando todas as operações da arena, que vai ser transformada num captador de negócio. Agora, para o Corinthians, ter eventos na fazendinha seria muito bom. Não é impossível que isso aconteça, porque a fazendinha está hoje perfeitamente regularizada. Um outro torcedor perguntou por que o Corinthians não tem um portal de transparência com todas as contas do clube. Eu queria que você explicasse para o nosso torcedor justamente como é que ele pode acompanhar as contas do clube, que hoje já estão todas na internet. Eu sou gerente de comunicação, eu coloco lá, posso atestar que o Corinthians é um dos poucos clubes que tem isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso torcedor. Corintiano, é só entrar no site do Corinthians e olhar lá no item transparência. Lá tem tudo registrado, em tudo que acontece de pagamentos do Corinthians, a situação, balanço, toda a nossa equivalência patrimonial, tá tudo lá registrado. E tem este canal também, que é o Papo Reto. Quando vocês tiverem alguma questão, é só dirigir ao Papo Reto que vocês terão resposta, porque é uma forma da gente comunicar direto com os 40 milhões de corintianos. Uma outra dúvida que surgiu do nosso torcedor é em relação a quais as providências que vêm sendo tomadas para zerar o déficit do clube nessa parte social. Muitos torcedores gostariam de saber como é que funciona, se existe algum planejamento para quitar esse déficit, para zerar esse déficit. Olha, zerar o déficit social do clube é muito difícil. O clube arrecada por ano, em mensalidade de associados, 12 milhões de reais e gasta 21. Para gastar menos, nós teríamos que fechar muitas dependências do clube. Agora, não se esqueçam, o clube é dono da marca e esse déficit é uma coisa muito pequena pela grandeza do Corinthians, pelo tamanho do Corinthians e pela arrecadação que o Corinthians tem. É claro que nós estamos num processo de reformulação, de transformação, e o déficit social do Corinthians não nos preocupa, porque afinal de contas o Corinthians tem e é muito grande, e esse déficit não é nenhuma preocupação. Gerar atividade para os associados, para os filhos dos associados, para todos aqueles que frequentam o clube, é uma prerrogativa do Corinthians, que é dono da marca. E a marca pertence aos 6 mil associados e a 40 milhões de corintianos. E nós vamos tranquilamente conseguir pagar toda essa nossa atividade do grande Corinthians. Pode explicar para o torcedor como funciona essa questão que tem sido recorrente, teve muito presente na mídia, de como funciona a divisão de receita para o empresário, o jogador e o clube, porque isso foi alvo de muita especulação e isso gerou muito barulho nas redes sociais do clube, de que o Corinthians talvez vendesse mal os seus jogadores e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos vendo como é que funciona essa divisão de receita no caso dos empresários dos jogadores. Olha, eu queria dizer uma coisa para você. Jogador fica no Corinthians aquele que quer jogar aqui. Proposta para venda de jogador nós recebemos todos os dias. É claro que não desfazemos, porque afinal de contas o Corinthians tem que ganhar títulos, ter uma equipe forte. Mas quando o jogador não quer ficar mais, você tem uma proposta, você acaba comercializando. A questão da comissão de empresário, eu queria dizer para você, corintiano, vá ao site da CBF. Vá ao balanço do Corinthians. O que está declarado no site da CBF é o mesmo que está declarado no balanço. Então, assim, tudo aquilo que nós pagamos de comissões de empresários está declarado no nosso balanço e no site da CBF. E queria dizer também o seguinte, quando você compra um jogador, você já compra com o empresário. Quando você compra, você paga o clube, tá certo? E o dinheiro vai uma parte para o empresário e o clube que vende é o clube que aceita essa oferta. Quando você vende um jogador, você já sabe com quanto vai ficar. Porque e cabe ao vendedor, no caso o Corinthians, saber se a proposta é boa ou não. Então é muito transparente a questão do empresário. Quando o jogador chega no clube, ele já tem o seu empresário e nós sabemos qual é a comissão dele.
E quando nós compramos, nós pagamos essa comissão. E quando nós vendemos, nós também sabemos quanto é. Então não tem comissão diferente daquilo que está compactuado entre o jogador e entre o empresário. E para você que nos acompanha nas redes sociais, vale ressaltar que na entrevista do presidente com o Duílio, né, ficou muito claro que o Corinthians trabalha, via de regra, com agentes credenciados. E daí a diferença... Só com agentes credenciados. Exato. Daí a diferença entre aquilo que é verificado pelas nossas contas e outros clubes. Então fica a dica, né? Isso é uma diferença importante que mostra a seriedade com que o clube vem trabalhando nessa questão. Outra coisa que eu acho que é interessante, que o nosso torcedor está sempre se questionando, as torcidas adversárias estão provocando nossos torcedores, é em relação à dívida da Arena. Né? Então um torcedor perguntou aqui: em quantos anos a dívida da Arena Corinthians será paga? A Arena do Corinthians será paga em 12 anos, conforme o case financeiro feito junto à Caixa Econômica Federal. Pronto, isso é claro, transparente. Nós estamos evidentemente renegociando esse contrato com a Caixa no sentido de equalizar despesa e tal, mas, corintiano, nós só dependemos que a Arena esteja lotada, a administração da Arena para viabilizar uma venda maior para o torcedor, para o não sócio torcedor, para o torcedor e para aquele que tem as cadeiras na Arena, para que nós tenhamos sempre a Arena lotada. É isso que é importante para nós. Nós não temos nenhuma parcela atrasada junto ao nosso agente financeiro e a Arena será paga em 12 anos, evidentemente. Então, corintiano, não se preocupe que a Arena está muito bem conduzida e cada vez mais sua ocupação será otimizada para que a gente tenha ainda uma arrecadação maior, para que a gente possa, se possível, liquidar a nossa dívida com a Arena num espaço de tempo menor. Uma outra preocupação que o nosso torcedor tem, é uma preocupação recorrente nas redes sociais do clube, a imprensa vira e mexe também volta a falar disso, é a ausência de um patrocinador master, né? Como o clube pretende voltar a lucrar mais sem um patrocinador master e o que está sendo feito para preencher essa lacuna na camisa do Corinthians de um patrocinador master, que a gente sabe que é uma propriedade importante do clube para a receita de qualquer clube? Olha, torcedor corintiano, fique tranquilo, a negociação para o patrocínio Master está em fase final, enfim, nós já temos recentemente nós firmamos contrato para a barra dianteira do Corinthians e temos as costas totalmente e as mangas totalmente completadas. Nós temos a camisa mais valiosa do Brasil e ela vai ser composta dessa forma, está sendo valorada pelos nossos parceiros, né? E não fique preocupado que com a entrada desse Master nós também vamos zerar o nosso déficit patrimonial até o final do ano, e o déficit de balanço, né? Melhor dizendo, e nós estamos tranquilos tanto com o patrocínio quanto com a nossa camisa. A nossa camisa é lindíssima, né? E com certeza ela vai ficar melhor ainda com o nosso parceiro do patrocínio Master. Uma outra coisa que tem sido recorrente e é uma preocupação de uma parte da torcida, enfim, tem sido a seguinte questão: o Corinthians, ele tá mal das pernas? O Corinthians, ele tem chance de falir? Eu queria que você fizesse aí um depoimento para o nosso torcedor, tranquilizasse aqueles que estão preocupados com isso, né? Afinal, nós somos a maior marca de futebol na América Latina por diversos veículos, né? E as pessoas não entendem a que se deve atribuir, né, os problemas financeiros que a gente tem, se a gente é a maior marca de futebol. Então eu queria que você esclarecesse para quem está nos vendo, né, se o Corinthians tem alguma chance de falir. Isso é um raciocínio próximo do absurdo. O Corinthians jamais vai falir, mesmo quando foi no passado, há alguns anos, com dificuldade na sua administração, e ninguém não passou pela cabeça do corintiano. Quem tem 40 milhões de corintianos, 6 mil sócios do Corinthians, do clube, o Corinthians não passa por essa vergonha, né? Nós temos a marca mais valiosa da América Latina e a nossa camisa é a nossa camisa mais valorada. Evidentemente, você tem processos e você tem momentos econômicos no Brasil em que você tem uma ou outra dificuldade.
mas nós estamos aqui exatamente para equilibrar essas coisas entre receita e despesa e conduzir o nosso momento, o nosso clube, para que ele não tenha nenhum tipo de problema e continue desenvolvendo o seu futebol, o seu basquete, o seu voleibol, os seus esportes aquáticos, esportes olímpicos. O Corinthians tem hoje também praticamente os esportes olímpicos e realmente isso é um motivo de orgulho para todos nós. O futebol de salão, por exemplo, e também todas as categorias de base de todas essas modalidades. Então o Corinthians é muito grande, fique tranquilo, corintiano, que o Corinthians está sendo muito bem cuidado do ponto de vista mercadológico, das nossas ações de marketing, e nós temos que ter muito orgulho da nossa arena, do nosso clube, do nosso distintivo e da bandeira que representa o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá aí? Esse é Matias Romano Ávila, diretor financeiro do Esporte Clube Corinthians. Eu sou Thiago Oliveira, gerente de comunicação do Corinthians, e hoje apresentei o programa Papo Reto no lugar do nosso presidente André Sanches, que teve uma reunião lá na Comebol, lá no Paraguai, para cuidar dos interesses do nosso clube. É isso aí, muito obrigado, e na próxima semana conto com a participação de vocês, encaminhando questões, perguntas, dúvidas, críticas, sugestões para o nosso técnico, que será o entrevistado da próxima semana, Osmar Loz. Fique com a gente, continue assistindo Corinthians TV. Obrigado. Obrigado, Corinthians.